Olá, estudantes! Sou a professora Luciana Carneiro, do curso técnico em Design de Interiores da nossa escola ETEPAC. E hoje estamos aí falando mais uma vez sobre a nossa disciplina Projeto de Ambientação, né? Estamos indo hoje para a nossa última unidade e eu espero que vocês tenham conseguido entender bem todo o conteúdo que a gente apresentou nessas semanas que a gente aí está junto e estudando. Hoje a gente vai falar aí dessa unidade 4, que fala justamente sobre a representação gráfica do projeto de ambientação. Vocês perceberam que realmente existem vários desenhos que precisam ser feitos para esse nosso projeto de ambientação acontecer. Quando a gente fala, né, em design de interiores, quando a gente está falando de projeto de ambientes, não é só o desenho de imóvel e não é só o layout, como a gente já conversou nas outras aulas. Ela também precisa de uma representação de um modo geral de várias questões dentro desse ambiente. A gente está pensando na iluminação, né? Como é que vai ficar aí os pontos, né, elétricos dentro dos ambientes, como é que vai ter aí a questão de cabeamento de rede, a questão voltada para ar-condicionado, né? Se vai ter aí uma questão acústica nesse ambiente, a gente vai precisar fazer esse projeto acústico. Então, a gente viu no nosso e-book que eu coloquei lá para vocês vários tipos de desenhos e projetos que precisam ser feitos. A gente falou sobre a questão luminotécnica, né? Qual vai ser aí a disposição dessas luminárias, se vai ser aí, né, uma questão de um ambiente mais escuro, mais claro, isso tem que ser pensado. A questão da ergonomia, quando a gente for desenhar aí os nossos móveis. Então, são vários tipos de projetos para formar esse todo. Tá? Então, é muito importante a gente ter o conhecimento de modo geral dessas representações gráficas dentro desse nosso projeto de ambientação. A gente também falou dentro do nosso e-book sobre a questão de pontos hidráulicos, a questão de água, né? A gente também viu a questão do gesso, sanca, vai ter recorte, vai ter rebaixo. Então, imagine, quando você for fazer um projeto desse ambiente, pode só estar pensando em onde vai colocar a cama, onde vai colocar o guarda-roupa dentro do seu quarto. Você tem que pensar como é que vai ser o revestimento, como é que vai ser o forro, como é que é a iluminação, como é que vai ser justamente o detalhe desses móveis que você vai estar fazendo, porque em ambientes hoje que são muito pequenos, que é o que a gente se depara muito dentro dessa questão imobiliária, tudo tem que ser milimetricamente pensado. Esses móveis, eles tanto os modulares como os móveis planejados, ele precisa realmente entender qual é toda a noção e as dimensões desse espaço. Então, é um trabalho muito árduo, realmente, bem cheio de detalhes, que a gente profissional da área, a gente precisa estar desenvolvendo. E aí eu trouxe hoje para vocês, só para a gente estar falando um pouco mais de um tipo desses de projeto, dentro dessa representação gráfica, que é a questão da planta de paginação, né? Quando a gente fala, eu quero colocar porcelanato, eu quero colocar uma cerâmica, eu resolvi colocar nas paredes texturas, qual vai ser aí a questão, né, da cor dos meus revestimentos. Então, tudo isso está envolvido dentro desse projeto de paginação. E dentro dessa paginação, a gente precisa também fazer um planejamento. Porque a gente não pode colocar o porcelanato, a cerâmica, as pastilhas de vidro, né, que muitas pessoas utilizam de qualquer forma. Então, essa planta de paginação é justamente esse desenho técnico, né, que a gente vai estar aí apresentando quais vai ser aí os materiais de revestimentos que vão ser colocados e distribuídos dentro desse ambiente, tanto no piso como na parede, tá? Essa representação visual que vai fazer com que a gente tenha aí uma ajuda para uma questão da gente entender como é que vai ser a sequência, como é que vai ser inserido esse desenho desses revestimentos, tanto no piso
como na parede. São vários tipos de detalhes que a gente também precisa estar tendo e ficando atento ao fazer a paginação. Não é simplesmente a gente desenhar os quadradinhos e colocar lá para a pessoa poder estar instalando. Dentro dessa planta de paginação, a gente precisa estar dizendo, olha, vai começar aqui, de baixo para cima, para poder estar colocando esse porcelanato ou essa cerâmica, né? Vai ser da direita para a esquerda, né? Vai ser lá de cima para baixo. Então, como é que vai ficar essa disposição? E aí, dentro dessa planta, né, a gente vai indicar onde de fato começa essa paginação, tá? A gente tem que estar dizendo, olha, a partir dessa setinha é onde vai estar aí realmente a primeira pedra para depois as outras poderem estar começando. Se você olhar aí na figura, né, a gente tem aí, onde a gente tem a bacia sanitária, é onde justamente tem uma setinha, tanto na vertical como na horizontal, mostrando onde vai ser o início dessa aplicação desse porcelanato ou desse revestimento. Isso tem que estar lá inserido, porque quando a pessoa, né, que for instalar esse produto, ele vai dizer, olha, eu começo por onde? Então, aqui é o ponto inicial, tá? Outra questão é que a gente precisa, né, determinar aí as cotas, né, colocar tudo em escala nesse desenho muito bem representado. A gente precisa ter uma metragem necessária, né, para que a gente possa comprar esse revestimento e não está faltando. Geralmente a gente sempre adiciona 10% acima da quantidade que a gente calculou, né? Então, isso precisa ser feito. Nessa planta de paginação, a gente também precisa estar especificando qual vai ser o material que vai ser utilizado. A marca, o tipo, a cor, tudo precisa realmente ser muito bem detalhado dentro dessa planta. Então, essa paginação, ela tem que ser feita aí de uma forma onde a gente vai poder estar mantendo o maior número de peças inteiras dentro desse ambiente. Por quê? A gente precisa estar evitando recortes. Recortes é gastar dinheiro e recortes desses materiais não vai ficar muito bem esteticamente, né, a organização dentro desse ambiente. Então, nessa planta, a gente pode estar vendo, né, que ela tem aí uma disposição, né, que ela tem aí os seus materiais, os revestimentos alinhados, qual é aí, né, de repente, o começo desse tipo, né, aí de material que vai ser instalado. Então, a gente tanto pode estar fazendo, né, essa paginação para ambientes amplos, como para ambientes menores, né, que é o que a gente, infelizmente, às vezes se depara muito hoje em dia. Então, para revestimentos, né, para que a gente tenha um ambiente maior, a gente tenha noção aí de amplitude, a gente pode estar colocando materiais e revestimentos de tamanhos e dimensões maiores. A gente vê nessa primeira ilustração que um revestimento de grandes dimensões aumenta a amplitude do local. Então, a gente tem aí o porcelanato em tamanhos maiores e a gente vê aí como se fosse um ambiente bem maior realmente, né, uma questão visual. Já em banheiros pequenos, cozinhas pequenas, em locais pequenos, a gente não aconselha colocar um porcelanato ou uma cerâmica em grandes dimensões. Quanto menor, melhor, porque aí ele vai realmente ter menos recortes, vai ter uma questão visual muito mais interessante, né, para a gente realmente estar se sentindo um ambiente mais acolhido, mais projetado e um ambiente realmente aí muito mais confortável. Então, revestimentos menores em ambientes pequenos, eles vão ter menos recortes e com isso tem toda uma uniformidade aí dentro desse layout. Então, a gente tem que pensar, né, em justamente isso. Quando a gente for cortar algum tipo de revestimento desse, que ele fique em local que não seja muito visível quando a gente estiver no ambiente. A gente precisa colocar esses recortes nos lugares mais escondidos, onde a gente de repente pode colocar lá um móvel, né, para estar justamente evitando, né, de estar mostrando aí esse recorte. Então, a gente também precisa pensar nos níveis desses ambientes, né? Por exemplo, a gente tem aí um banheiro, onde tem aí a parte do box, ele geralmente vai ter aí um desnível. E a gente precisa estar inserindo, né, justamente essa medida e essa metragem desse desnível. Então,
vai ter tanto a questão de onde vai começar a paginação, menos recortes possíveis, fazer com que esses recortes fiquem em locais que não sejam tão visíveis para não ter um prejuízo nessa questão visual, né? E a gente também precisa pensar nessa questão do desnível e inserir isso, porque na hora da execução, se a gente não colocar o desnível, o box vai ficar no mesmo nível do restante do banheiro e a água vai vazar por todo lugar. Então, a gente tem que evitar isso também. Outra questão importante é, na parte de fato de instalar esse material, né, de fazer a execução, é muito importante a pessoa começar justamente do fundo do cômodo, do fim do cômodo, à direção da porta, né? Para que a partir do momento que ele for estar instalando, ele não vai ficar em cima daqueles que ele já instalou. Então, é sempre começar do fim desse cômodo até a direção da porta, na parte da execução de fato da paginação. Então, existem alguns tipos de paginação de piso que eu vou estar mostrando aqui para vocês. A gente tem o tipo de paginação alinhada, né, que é a mais tradicional e a mais econômica de todas. Ela vai transmitir justamente essa questão da regularidade e menos cortes possíveis. Então, você vê na própria foto aí, a gente vê o alinhamento, né? Geralmente, né, são quadrados, né, o formato aí desse tipo de paginação, né? Tem aí as cerâmicas e os porcelanatos realmente de forma de quadrado. A gente também tem a questão do tipo de paginação vertical, onde essa cerâmica, né, ou esse porcelanato, né, ele vai ter justamente aí uma questão mais vertical, onde a gente tem as peças alinhares e peças retangulares, né? Então, estão todas alinhandinhas e aí a gente pode colocar para fazer uma parede com revestimento diferenciado. Também fica muito legal a questão da sua visualização. Temos também, além dessa vertical, a gente tem a paginação horizontal, né? Onde a gente tem aí tanto colocando isso em piso como em parede, tá? Então, a gente também vê todo esse alinhamento, né? Mas aí o revestimento, ele de fato tem um formato retangular, tá? Então, a gente também pode estar tendo esse tipo de paginação. Temos a questão do diagonal, que é justamente aí essa peça instalada a 45 graus, que ela torna aí realmente uma questão, geralmente a gente utiliza isso em uma única parede, para a gente dar um destaque a essa parede, né? E quebra aquele padrão de ser muito alinhado, muito verticalizado ou horizontal. E aí essa questão, né, do 45 graus desses revestimentos, ele dá essa questão bem mais dinâmica, mudando aí todo o padrão. Um semelhante ao diagonal é que a gente também tem aí o espinha de peixe, né? Que é o que a gente chama de zigue-zague, né? Então, é uma paginação aí também a 45 graus, mas ela dá aí toda essa dinâmica diferenciada. Então, veja, quando a gente utiliza essas que são fora do padrão, a gente tem que ter a preocupação para não cansar a vista, né, daquela pessoa que está utilizando aquele espaço. É muito importante a gente ter essa questão aí, esse discernimento na hora de fazer esse projeto. Temos também a questão do transpasse, né, que é justamente a gente colocar peças de um lado para o outro, mas ele não fica todo alinhado, tá? Então, ele tem aí essa questão do desalinhamento, que também fica bem legal na questão visual e a gente pode estar dando destaque aí para uma parede ou para um piso. Temos também aí, como a gente fala, né, o jogo de dama, que é a paginação dama, que é muito utilizado nesses assoalhos de madeira, né? A gente utiliza muito isso e a gente vê muito isso em casas mais antigas, né? Como a gente está vendo aí nesse tipo de paginação, onde tem aí justamente como se fosse um jogo de dama, tá? Então, é também um exemplo de paginação que você pode estar fazendo aí para o seu cliente. E além dessas questões mais retangulares e quadradas, existe também esse revestimento que é o hexagonal, né, onde a gente pode também estar fazendo aí dentro desse ambiente uma parede de destaque muito mais dinâmico, fica realmente esteticamente muito agradável e bem interessante, tá? Então a gente precisa nesse momento que a gente for pensar em como vai ser esses materiais nessa parede, realmente pensar no desenho, né, no que uso, na cor que a gente vai estar utilizando, para que nada fique aí desconforme e desarmonizado. Então, planejar é muito importante, tá? A gente tem que estar dando uma atenção muito forte para esse tipo de planejar essa paginação, tá? Então, planejar aí é justamente essa etapa
que é um destaque que vai fazer aí com que a gente tenha um resultado muito harmônico e muito positivo dentro do nosso espaço e do nosso ambiente. E a gente também tem que pensar muito nessa questão econômica. Quanto menos recortes, melhor vai ser. Então, ambientes pequenos, né, vão pedir a paginação bem planejada para aproveitar ao máximo esse espaço. E ambiente mais amplo, a gente consegue fazer algo muito mais, às vezes, personalizado, tá? Então, vamos ficar muito bem atento ao tamanho do ambiente, ao que é o uso, né? Se tem muita circulação, pouca circulação, para a gente poder realmente estar especificando que material vai ser esse. Então, queria agradecer aí que você acompanhou toda essa nossa disciplina, né? Estamos encerrando hoje a nossa disciplina Projeto de Ambientação, espero que você tenha gostado. Segue lá as nossas redes sociais, o canal do YouTube aí da nossa escola, da ETEPAC, e eu desejo aí a vocês ótimos estudos e até a próxima disciplina.